Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 24 de outubro de 2025. Drones ucranianos atacam uma refinaria russa em Makhachkala. Fica a 1.760 quilômetros da Ucrânia e fica na província, não é província, perdão, na República Autônoma do Daguestão. E também quero falar sobre robô terrestre ucraniano que capturou soldados russos, ou seja, a tecnologia indo cada vez mais para a guerra. Quem estava capturando eram os drones aéreos, agora os drones terrestres da Ucrânia também já estão começando a fazer a captura de russos do inimigo da Ucrânia dentro do teatro de operações. Vamos ver isso em detalhes, como é que aconteceu. Muito interessante essa matéria. Eu quero convidar quem não é inscrito, inscreva-se no canal, aqui você vai ver a verdade sempre. E aqueles que gostarem, eu peço, não esqueçam de dar o like, se quiserem deem o like agora, que vocês vão gostar, tenho certeza. E peço também que compartilhem, porque está dando bons resultados esse apelo que eu fiz, tem muita gente compartilhando, recomendando o canal, recomendando o vídeo, e está aumentando um pouco mais aceleradamente o número de inscritos. Eu conto com vocês, quero continuar contando, e muito obrigado a todos que estão compartilhando e aqueles que vão compartilhar também. E também, quem quiser fazer seu comentário é muito bem-vindo, faça-o por favor. Muito obrigado. Bom, então, ataque de drones ucranianos a uma refinaria de petróleo em Makhachkala, a uma distância de 1.760 quilômetros. Eu só quero lembrar onde é essa província, né? Quer dizer, antes de lembrar, eu vou dizer, quando fizeram esse ataque com drones, o enxame de drones, ele sobrevoou essa cidade de Makhachkala, né? Lá no Daguestão. Lá toda a província é uma maioria de população islâmica, né? São muçulmanos. E eles têm armas, eu nem sabia que lá tinham armas em casa, fuzis, metralhadoras, os moradores. Aí eles começaram a atirar no enxame de drones. Eles derrubaram 2 drones, né? Desses, pelo menos, reportado que o próprio governador confirmou que 2 foram abatidos. Falou até com uma certa inocência, e o governador disse, puxa, que pena que é proibido divulgar informações sobre ataques de drones. Mas 2 drones foram abatidos. Um caiu num shopping, os estilhaços, né? Então, e também ele disse, não houve vítimas em nenhum dos casos, né? E outro caiu num estacionamento próximo a um prédio, alguns estilhaços atingiram o prédio, não houve explosão, não houve incêndio, mas atingiram e danificaram veículos. Ele reportou isso. Os outros, é claro, atingiram o alvo. Ele não falou isso, ele se omitiu, ele disse que está tudo bem, não aconteceu, mas um incêndio, né? E ele foi filmado, e quem teve acesso a esse material e as fotos do incêndio foi um canal independente, Astra. O Astra sempre pega, ele é russo esse canal, e ele pega as fotos e o que acontece na região, né? O governo nega, mas ele consegue e ele vende, né? Os direitos autorais, ele dá, um publica o vídeo, outro publica a foto, e eles fizeram isso, né? Mas o que eu acho interessante, o que eu queria justamente dizer, essa República do Daguestão é uma república muçulmana, uma das um pouco mais radicais quanto à religião deles. Inclusive, eu quero que vocês notem que saíram dessa região aqueles 2 que fizeram um atentado em Boston há anos atrás, numa maratona. Um dos irmãos foi morto pela polícia, eram 2 irmãos, eles estavam estudando nos Estados Unidos, e o outro foi preso, né? Está preso ainda, foi condenado. Eu não me lembro se ele foi condenado à pena de morte, alguma coisa assim, parece que foi condenado à pena de morte e está no corredor da morte. Então, essa é a república deles. Então, eles saíram com fuzis automáticos, atirando para cima, acertaram em 2 drones e os estilhaços caíram nessas regiões que eu falei. Mas para constar e para dar o exemplo da onde vocês se situarem, já ouviram falar, então, já é no noticiário dessa república autônoma russa. Bom, aí o restante dos drones acertou essa refinaria, o incêndio aconteceu, não, aparentemente está acontecendo ainda não conseguiu ser debelado, não eram só esses 2 drones, tinha muito mais. O Estado-Maior do Exército Ucraniano não confirmou o número de drones, e a Rússia que disse que ela abateu todos, mas não todos, porque o próprio governador acabou se traindo uma inocência, ele é da região ali,
é um político da região e foi nomeado pelo ditador da Rússia como governador ali também naquela região. Na realidade, ele é o chefe de lá, né? Ele não é assim um governador no sentido da palavra como nós conhecemos esse pessoal, né? E essa distância é muito grande, eu admiro até que os ucranianos voaram com um enxame, né? Mesmo que fosse um drone, essa distância, e apenas 2 foram interceptados na chegada ao local. Eles passaram 1.760 quilômetros, é a Rússia inteira, né? É uma coisa, é muito grande, né? É uma distância considerável. E essas explosões foram ouvidas, inclusive, a população foi evacuada, mas agora a população já voltou novamente para as suas residências, né? Mas o serviço de emergência continua trabalhando ali naquela região. E nessa mesma noite, para constar apenas, mais drones atacaram as regiões de Briansk, que eu já noticiei, que é aquela fábrica de químicos, né? E também uma refinaria em Briansk, né? E também atacaram também a Crimeia, que eu já relatei também o que aconteceu lá, Rostov, entre outras. Então, à medida que as informações vão saindo, eu vou relatando para vocês. Ou seja, a Ucrânia continua colocando a Rússia toda em chamas. Onde tem alvo estratégico, onde tem alvo econômico, militar, ela está atacando. Mas eu quero relatar agora um robô terrestre ucraniano que capturou soldados russos, né? Foi, acho que, pela primeira vez na história. Os robôs ucranianos estão fazendo esse trabalho e isso está mudando mais ainda o perfil da guerra, a guerra de inteligência artificial e a guerra eletrônica propriamente dita, né? Oficiais militares ucranianos, eles confirmaram ao Washington Post, né? Então essa matéria eu olhei lá, né? Para deixar claro que a fonte que eu peguei é lá, 2 soldados russos se renderam. É poucos soldados, mas vocês vejam o ineditismo da coisa. Eles se renderam para um robô terrestre. Ali onde é que foi isso? Em Kharkiv, na região de Kharkiv, ali próximo àquela região, ali entre Kupiansk, ali Volchansk, naquela região, onde eles estão tentando tomar a cidade de Kupiansk. E é numa área cinzenta, uma área que ainda está em disputa, onde os russos tentam avançar, os ucranianos expulsam eles, então é uma área que, vamos dizer assim, não é dominada por alguém aquela área. E eles estavam meio perdidos ali, né? Acho que num dos ataques deles. E é o primeiro caso registrado de um robô não apenas participando de combate, eles participaram de combate naquela região ali, um grupo de robôs, né? Mas também eles forçaram aí os russos a se renderem. Essa operação que foi realizada pela 3ª Brigada de Assalto das Forças Armadas Ucranianas, não é uma brigada só de robôs, tem tropa de infantaria humana, né, e tem robôs também. E de acordo com essa publicação, o drone terrestre operou em conjunto com drones aéreos e permitiu que as forças ucranianas retomassem a posição fortificada sem um único soldado humano, ou seja, apenas com esse robô. Ele não tem a forma humana, mas é um robô, né, que fez o papel de um soldado ou mais soldados até. As tropas russas, então elas recuaram, esses 2 ficaram lá e a Ucrânia estava limpando essa área cinzenta, que eles avançaram contra os russos e os russos recuaram então. E o comando ucraniano estava usando robôs, né, para as áreas que ele achava que poderia encontrar alguém mais perigosas, para preservar a vida dos seus soldados. E aí esse drone chegou e tinha um bunker lá, que estavam esses 2 soldados. E esse robô, ele também estava carregado com explosivos. E eles fizeram um ataque, né, na realidade ele fez um ataque e os soldados eles saíram de dentro vamos dizer assim, de dentro da trincheira deles, dentro do bunker, escrito à mão, num papelão escrito: "Nós queremos nos render". E o operador do drone viu, né? Aí ele avisou o comando, falaram, eles tinham drones aéreos na região, o drone aéreo baixou e ele deu orientações para os soldados seguirem ele, e eles seguiram o drone aéreo. E mais à frente, como a Ucrânia estava limpando a área, os soldados
da infantaria ucraniana, já humanos, prenderam eles, renderam eles e levaram eles para onde eles vão ficar para passar o resto da guerra ou serem trocados numa eventual troca de prisioneiros. Então, vocês vejam que é interessante essa questão, né? De que voltaram todos sãos e salvos, mas é uma história interessante, que é o primeiro caso que acontece na guerra, e isso vai ser aperfeiçoado bastante em muitos casos, eu não digo em todos, porque o raciocínio humano e a decisão dos humanos na frente de combate sempre vai precisar, e o apoio da infantaria para a ocupação e para a limpeza do território sempre continuará sendo necessária. Mas é um negócio interessante que, pela primeira vez, isso acontece na guerra. Agora, para mim, o melhor resultado não são os prisioneiros, mas o fato, inclusive, de que nenhum soldado ucraniano teve que morrer para isso. Eles não se enfrentaram com os russos. Os russos, quando viram que era um robô, ficaram com medo, né? E aí fizeram uma plaquinha lá num papelão que eles tinham e se entregaram. E segundo disse o comandante do pelotão, desses robôs e também da infantaria, ele disse que isso está mostrando que os robôs estão mudando a face da guerra e que eles, além de primeiro dominaram o céu, agora estão dominando o espaço terrestre das tropas também, o que é muito positivo, ajuda a preservar as vidas deles, né? E nos campos de batalha da Ucrânia, que estão repletos de drones aéreos, onde a evacuação médica é difícil, inclusive, esses robôs terrestres, já fizeram o trabalho de evacuar feridos, levar suprimentos, levar medicamentos para suas tropas e ajudou muito a salvar vidas. Ou seja, a atuação dos robôs está sendo muito positiva numa situação dessas. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com você, inscreva-se no canal, você que não é inscrito. Aqui você viu a verdade. E peço a todos que deem um like. Também peço que inscrevam-se, multipliquem aqueles que não estão ainda e não se incorporaram ao nosso pedido. Peço, por favor, compartilhem com suas redes sociais e recomendem o vídeo para que mais pessoas assistam e venham a se inscrever no canal. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para toda a humanidade.